aí pessoal, aqui é a Thalita e bem-vindos à Casa da Coruja, começando um vídeo muito especial hoje. Como vocês podem perceber, estou num ambiente diferente, agora eu tenho uma estante. Os últimos vídeos que foram gravados lá na minha sala de TV, em que eu tenho umas prateleiras com alguns livros também. Mas desde que eu me mudei para esse apartamento, que foi final de fevereiro, essa estante já estava programada, estávamos aí tentando nos acertar com o marceneiro para entregar. E ela chegou finalmente ontem. Ontem eu passei o dia inteiro limpando. Inclusive tem um vlog aqui no canal do dia que a estante chegou. Se ele já saiu, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Se ele não saiu, você se inscreve pra não perder esse vlog. Mas ontem foi o dia inteiro limpando a poeira que fez a instalação, limpando a estante. E hoje será o dia mais aguardado por todos. Organização da estante. E eu vou levar vocês junto comigo nessa experiência. E assim, quando eu tava organizando as prateleiras da sala de TV, já foi um sacrifício. Porque assim, essa primeira organização, ver onde cada coisa vai, colocar ali os enfeitinhos no meio dos livros, enfim, eu sempre fico muito perdida. A sala de TV eu devo ter ficado sem sacanagem, umas 3 semanas até eu chegar no formato que ela tá agora, no formato que eu gosto. Porque eu ficava colocando, tirando o livro, trocando o livro de lugar. E demorou umas 3 semanas para arrumar. Essa estante, não tenho a mínima noção quanto tempo ficaremos nesse vídeo, mas espero que seja mais rápido o processo do que foi aquele. No final desse vídeo eu vou mostrar lá a sala de TV também, como tá para vocês verem todos os livros que eu tenho atualmente. Por falar nisso, agora sim, todos os meus livros estão comigo aqui em casa. Antes eu tinha deixado mais da metade dos livros lá nos meus pais, porque eu não tinha onde guardar. E é até por isso que em muitos vídeos eu não mostro o livro em si, coloco só a fotinha dele na tela pra vocês, porque eu não tinha eles aqui. Mas agora eu tenho todos os meus livros de volta comigo, estou muito feliz. E bora lá pra essa organização, porque vai ser demorado. O ângulo aqui, gente, só um adendo, eu não vou conseguir filmar a estante toda pra vocês, assim, de frente, de cara, porque o meu escritório ele é muito curtinho, eu consigo abrir a mão e quase encaixo, quase encosto nas duas paredes, então eu não tenho ângulo pra filmar a estante toda pra vocês, mas eu vou mostrando aos pedacinhos, aos pouquinhos e a gente vai se ajeitando. Aqui eu já tô fora do meu escritório pra conseguir esse ângulo maior pra vocês. Inclusive, se vocês estão ouvindo um barulhinho aí ao fundo, tem gente em casa vendo TV. Mas enfim, essa é a minha estante completa. Nesse ângulo eu consigo mostrar pra vocês. Tem quatro níveis. E daí, o que eu pensei a princípio? Nesse nicho aqui de cima, eu acho que eu não tenho livros pra encher essa estante inteira. Tenho esse pensamento. Então, nesse nicho aqui de cima, eu acho que eu vou deixar meus livros de direito. Se sobrar espaço pra eles, eles vão ficar ali. Então, esse nicho, por enquanto, eu não vou preencher. Vou tentar preencher ele aqui por baixo. Um nicho que eu acho que vai ser esse aqui, eu quero dedicar exclusivamente para o senhor Harry Potter. E o resto eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer todos os livros aqui pro escritório, porque eu tenho livros espalhados na casa inteira. Eu tenho um livro num quarto que a gente ainda não tá usando, que tá tudo dentro de mala, que eu deixei os livros dentro de mala. Tenho um livro na sala ainda espalhado, que foi os livros que eu trouxe ontem da minha mãe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazendo eles aqui pro escritório e eu vou separando eles da forma que eu gosto de organizar. Os meus livros lá na casa dos meus pais, eles ficavam separados por país, dentro do país por autor. Fora disso, não tinha muita organização não, eu não organizava os autores em si por ordem alfabética, não conseguia organizar por tamanho, porque de um mesmo autor eu tinha várias edições diferentes, então também não fazia muito sentido organizar por tamanho. Realmente era só isso, era país e autor. Alguns gêneros eu também deixo separado, tipo, por exemplo, fantasia, os meus livros de fantasia ficam separados, HQ eu também deixo separado, enfim. Eu vou trazendo os livros aqui pro escritório e vou deixando eles nos bolinhos já de coisas que eu gosto de deixar juntos na estante.
um update do inicinho. O que eu já escolhi? Olha, esse nicho aqui estão os meus livros de romance. Crepúsculo, Nora Roberts. Aqui vão ser os meus livros de fantasia. Por quê? Porque eu não alcanço lá, eu preciso de uma escada. Então eu deixei lá em cima os livros que eu mexo menos, que eu falo menos no canal, que eu vou precisar pegar menos. Esses livros de fantasia aqui eu não li ainda, mas são calhamaços. Então eu vou mexer neles a cada 6 meses para pegar um novo. Então eu vou deixar os livros de fantasia lá em cima. Esse nicho aqui eu tô pensando em deixar pra quadrinhos em geral, mas eu não tenho tantos quadrinhos assim pra encher o nicho, vamos ver. Aqui nesse nicho de baixo eu vou deixar os meus não lidos, justamente por ser os que eu vou mexer com mais frequência. Nesse nichinho separado aqui eu coloquei os 12 para 2022, se você não viu esse vídeo eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima. E aqui são os demais livros que ainda estão espalhados, não estão todos aqui. Nesse nicho, cá no outro canto aqui, um nichinho menor, eu deixei os meus livros de não ficção, que eu não tenho tantos assim e não acho que vai ser uma seção que vai crescer tanto. Por quê? Já estou de cabelo preso. Porque normalmente livros de não ficção eu prefiro ler em e-book, pelo Kindle Unlimited ou pelo Scribd, que é um serviço de assinatura estilo Kindle Unlimited que eu assino. E porque são livros que eu normalmente não tenho vontade de reler. Os poucos que eu tenho vontade de reler, eu posso comprar depois que eu ler. Um exemplo desse é A Menina da Montanha, que eu quero muito comprar o físico, que eu li e gostei demais. Mas a maioria dos não ficção pra mim é tipo, li, conheci a história, não pretendo reler, então eu não preciso ter ele na sol muito mais tarde agora. Já são quase 9 horas e eu quase terminei a estante inteira e eu vou mostrar pra vocês que tivemos algumas mudanças. Ó, nesse primeiro nicho aqui, como eu falei, estão todos os livros não lidos. Aqui em cima eu coloquei os meus contemporâneos, vamos dizer assim, tá vendo? Saramago, Gabo, o Zafon, são autores que eu considero meio clássicos, mas que ainda estão vivos. Aqui tem o meu queridinho Iemequinho. Esse aqui são os que eu considero menos clássicos. Eu não consigo falar pra vocês o que isso faz sentido na minha cabeça, mas isso faz. Pra mim, essa categoria de autores é diferente dessa categoria de autores, então eles ficaram convenientemente separados pelo nicho. Aqui a gente tem um pouquinho de livro de terror, que eu tenho muito pouco, então fica aqui. Aqui ficaram os meus ficção científica. Lá em cima eu não mudei, tá? Romance, e daí começa a fantasia. Aqui é o nicho do Harry Potter, que ainda não está terminado. Minha bandeira de Hogwarts. Aqui vai ficar... Aqui vai ficar os meus livros clássicos. E daí eles estão aqui embaixo ainda, tá vendo? Eu arrumei pra ver se eles iam caber ali. Mas como tá faltando esse nicho aqui que vai colocar uma prateleirinha, né, nesse espaço aqui, eu não vou conseguir colocar eles agora, mas essa parte aqui vai ser dos meus livros clássicos. Aqui ficaram os meus nacionais, as minhas HQs. Do lado de cá tem HQ solta e MSP. E aqui são as coletâneas que eu tenho, né? As coleções que eu tenho, Fábulas e Sandman. Aqui eu acho que eu vou deixar poesia. Aqui em cima a gente tem os meus não ficção, que acabaram aumentando de tamanho, não coube só naquele nichinho ali embaixo, então ficaram um pouco aqui. E aqui são esses estilo Dan Brown, esse aqui é um romance policial, né? Não é bem thriller, é outro romance policial aqui, Jantar Secreto. Enfim, lá em cima tá vazio. Eu não sei se eu vou colocar meus livros de direito lá em cima ou se eu vou deixar vazio por enquanto mesmo. No final das contas, a estante ficou quase toda preenchida, então não temos assim tanto espaço igual eu achei que teria, mas eu tô bem feliz. Vai sobrar um espacinho pra eu colocar uns enfeitinhos que eu gosto. Amanhã eu termino e volto pra mostrar pra vocês tudo como ficou direitinho. Mas eu tô com uma dúvida ainda. Como eu falei com vocês, eu tenho aqui na minha sala de TV algumas prateleiras, tá vendo? Que fica com uns livros mais específicos. Por exemplo, eu tenho a minha coleção de O Tempo e o Vento, eu tenho esses boxes aqui que eu gosto, do Em Busca do Tempo Perdido, Shakespeare, esse aqui é o Dom Quixote. Tem uma baguncinha aqui ainda da arrumação da estante, mas nesse espaço aqui eu deixava uma fileira de livros. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem como estava antes.
Mas essa organização que eu tinha feito aqui, ela é muito complicada. Porque toda vez que eu mexo em um livro, cai tudo. Aquela curvinha ali que tava ali, cai tudo. Daí eu tenho que ficar arrumando. E aí eu fico 10 minutos pra arrumar tudo de novo. E tava com os meus livros não lidos, os que eu queria mais ler, eu tinha colocado ali. Só que eu acho que são livros que eu mexo toda hora, então não são os livros ideais pra deixarem ali. Então eu quero ver os livros que eu acho que tem as lombadas mais bonitas pra colocar e fazer o mesmo efeito, só que eu não sei que livro que eu quero colocar ali ainda. Eu deixei aqui separado esses aqui que são a minha coleção das Irmãs Brontë, que eu tenho pela Martin Claret, que eu acho as lombadas muito bonitas. Eu gosto bastante também da lombada dos livros da Virginia Woolf, da Autêntica, que eu quero fazer a coleção completa, então vai ter bastante livro, então talvez eu traga eles pra cá. Mas daí eu ainda tô pensando quais outros eu vou trazer, que eu vou tirar da estante de lá e trazer pra cá. Então eu vou ficar pensando nisso aí hoje à noite e amanhã. Ei, pessoal, já tem um tempinho desde a última vez que eu atualizei vocês, alguns dias, mas eu tava acabando de chegar os livros no lugar, decidir qual gênero ia ficar em qual nicho, e agora eu acho que a estante está pronta. Talvez ela ainda vai ter algumas mexidas aí ao longo do próximo mês, de acordo com o que eu for me adaptando a ela, mas por enquanto ela vai ficar assim. E agora eu vou dar uma visão geral pra vocês e vamos fazer uma pequena bookshelf tour pelo que eu tenho aqui na minha estante. Bom, essa é a visão geral da minha estante, como ela ficou. Eu acho que não mudou tantas coisas assim desde a última vez que eu falei com vocês. Aqui estão os meus livros não lidos, aqui estão os lidos contemporâneos, um pouquinho de ficção científica, meu nicho Harry Potter, aqui a gente tem fantasia e romance, aqui são os clássicos e aqui também eu tenho um pouquinho de clássico. Eu fiquei um pouco chocada com essa quantidade, eu achei que eu tinha bem mais livro do que o que tá aqui. Isso é uma coisa que mudou, chegou o nicho que tava faltando, lembra que eu falei que esse nicho aqui tinha vindo com a medida errada? Agora temos o nicho na estante. Aqui nós temos as minhas HQs. Aqui são livros de literatura nacional, uma coruja, em todos os lugares da casa. Aqui são os raros livros de thriller, policial, suspense que eu tenho. E esse aqui ficou o meu nicho de não ficção, ficou um pouco maior do que eu esperava. Nesse canto aqui, na verdade, eu tenho alguns livros que eu quero trocar no sebo. E aqui ficaram os meus livros de poesia. Quando esses livros aqui sair, eu vou arrumar os de poesia de uma forma mais bonitinha. Vou mostrar nicho a nicho agora pra vocês, pertinho, os livros que eu tenho. Eu não vou tirar todos eles da estante, porque vai ficar muito longo. Os que eu for achando mais interessante, eu mostro. Como eu falei, aqui são os meus de não ficção. Eu tenho alguns relacionados com a área do direito, que eu considero relacionados com a área do direito, pelo menos eu comprei por conta da faculdade. Esse aqui, na verdade, tá no lugar errado, que esse aqui seria História do Brasil, que deveria estar junto com esses dois aqui. Mas, enfim, mais alguns da área do direito, alguns de economia, História do Brasil. Esse aqui do Freud, que eu morro de vontade de ler, mas ao mesmo tempo morro de medo de não entender nada. Alguns livros de negócios, esses dois são do Hélio. Um livro de Shakespeare que eu quero ler antes de começar a ler as peças dele, que eu tenho um box também da Nova Fronteira, esse livro é da Nova Fronteira aqui, e eu quero ler esse livro antes de começar as peças. E aqui são os de não ficção, mas que são mais história, sabe? Não são teoria igual aquele ali. Tenho 10 Dias em um Hospício, que eu li esse livro esse ano e eu estou apaixonada nele. Ele foi base para a segunda temporada de American Horror Story, que é a história de uma jornalista que se interna em um hospício para fazer uma reportagem sobre como os doentes eram tratados lá dentro. Muito interessante. Diário de Anne Frank, Sangue Frio, O Livreiro de Cabu, Na Natureza Selvagem, que eu tenho em espanhol, não sei porquê, e eu não gostei desse livro. Muita gente fala muito bem, mas eu não curti muito o livro. E aí aqui a gente tem 2 livros de mitologia e a história da guerra em 100 batalhas. Passando por aqui, a gente tem minha coleção do Dan Brown. Esse da Wendy Walker, eu acho que essa autora não é muito conhecida aqui no Brasil, mas eu gostei muito desse livro, eu ainda vou falar sobre ele aqui no canal. Rafael Montes, com Jantar Secreto, As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. E esse aqui é A Mulher Entre Nós, se não me engano, que ficou a tradução dele. Gostei bastante desse thriller.
Meu nicho de brasileiros, aqui escondidinho eu tenho Poliana, que eu ainda não li, mas tenho muita curiosidade. Aqui a gente tem alguns livrinhos que eu li quando eu era criança e que eu guardo porque tenho um certo carinho por eles. Esse aqui, especialmente, Dias Difíceis, é o primeiro livro que eu lembro de ter lido na vida, assim, lido por mim mesma, sem ser minha mãe lendo pra mim. Gosto muito desse livro até hoje, eu ainda acho um livro muito bom. Aqui a gente tem, depois daquela viagem, um livro que eu vou dar um destaque especial, que é A Chave, uma fantasia nacional, da Cindy. Eu gostei muito desse livro, eu acho que a gente dá pouco valor para autores nacionais contemporâneos, que são publicados de forma independente, então sempre que eu posso, eu elogio esse livro, porque realmente eu gostei muito. Outro livro de autora nacional, essa aqui a autora me mandou por conta do Instagram, e eu gostei muito desse livro, vou falar dele aqui também depois. Aí nós passamos para os mais conhecidos aí, mainstream. Defeito de Cor, livro perfeito que eu li esse ano. Ponce a Vicêncio, outro livro perfeito que eu li esse ano. O que é isso, companheiro? Chico Buarque, Jorge Amado, Clarice, grande surpresa. Achei que eu não ia gostar tanto quando eu gostei. Junto de outra surpresa, que foi As Menininhas da Lígia. Eu não gostei muito desse livro, foi um sacrifício para eu ler ele. Quem me acompanhou no Instagram sabe. Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Roque Santeiro. Aqui temos um pouquinho de Machado. Esse livro do Machado eu amo. Machado Contista pra mim é sem comparação. Descendo a gente tem o meu nicho de quadrinhos. Esse aqui não é bem um quadrinho, é um livro ilustrado, mas é o livro mais lindo que eu já vi na face da terra. Já começa pela capa, que ele tem esse papel seda e por dentro a capa dura é essa ilustração. Todas as ilustrações desse livro são maravilhosas e a história também é muito legal, vale muito a pena conhecer. Aqui nós temos gráfico MSP e alguns quadrinhos soltos, eles estão por aí. Esse aqui eu já li, gostei bastante. Histórias gerais que conta sobre o sertão mineiro. Angola Janga, história do Quilombo de Palmares, perfeito. Esses três aqui eu comprei agora na Book Friday, ainda quero muito ler. Nada a Perder, do Jeff Lemire. Eu gostei muito do outro quadrinho desse autor que eu li, que foi O Soldador Subaquático, A Gigantesca Barba do Mal e a Isha. Maus, esse aqui já tem resenha aqui no canal, gente, muito bom, recomendo demais a leitura. Pílulas Azul, e esse aqui que eu comprei recentemente, inclusive falei dele aqui já no canal, ou se não falei, vai sair um vídeo falando dele, que é 30 Dias de Noite, essa HQ que eu achei maravilhosa, que saiu pela Dark Side. E eu comprei pra ler no Halloween, acabei não lendo, mas quero muito, muito, muito tentar ler até o final do ano. Eu amo o filme dessa HQ e quero conhecer a história aqui também. Esse último nicho, como eu falei pra vocês, são alguns livros que eu quero trocar no sebo. O Morro dos Ventos Vivantes, porque eu comprei outra edição. Essa coletânea aqui do Shakespeare, eu também comprei outra edição. Um livro do Dan Brown em inglês, Perspectivas Sociológicas. Esse aqui eu reli esse ano, não curti muito. E esse aqui é uma incógnita. Eu tô lendo ele há uns 2 anos. É uma coleção de contos sobre a vida em Marte, como seria a vida em Marte, organizada pelo George R.R. Martin. E, eu não sei, eu acho o livro, a proposta do livro interessante, mas eu gostei de muitos poucos contos. Eu acho que eu tô na página 150 e esse livro tem mais de 400 páginas. Gostei muito de poucos contos. O conto que eu tô no meio dele, eu tô muito agarrada, não consigo evoluir. Então, assim, acho que vai ser um abandono e uma troca no sebo. E aí, aqui no cantinho, a gente tem os poucos livros de poesia que eu tenho. Eu ainda não me aventurei muito pela poesia, quero ler mais do gênero, mas tenho poucos. E esses dois aqui são os meus favoritos, que é Como Se Fosse a Casa, da Ana Martins Marques e do Eduardo Jorge. Adorei demais esse livro. E A Criança em Ruínas, do José Luiz Peixoto. Nesse nicho aqui em cima são os meus livros de romance, que eu falo quase nunca no canal, mas eu gosto bastante. Eu tenho um apego por Nora Roberts e pela Judith McNaught. A Judith escreveu meu livro de romance favorito, que não está aqui, está emprestado, mas que é Em Busca do Paraíso.
Mas aqui no canto nós temos Crepúsculo, que é aquela saga assim, gente, apego. Nunca vou ler de novo, mas também nunca vou doar. Inclusive, esse aqui tá do lado contrário. Mas não vou mexer agora, porque senão eu vou me desequilibrar da escada. Estou em cima de uma escada enorme, quase caindo no chão. Então, vai ficar assim mesmo. Aqui no cantinho, As Brumas de Avalon, que não é exatamente romance, mas como aqui do lado já ia começar o nicho de fantasia, ficou aqui no meio termo. E pra cá nós temos George R.R. Martin. Aqui nós temos uma pequena coleção de Brandon Sanderson. Como eu estava falando, uma pequena coleção de Brandon Sanderson. Esse aqui é Mistborn, mas eu tenho ele em inglês. Essa série não tem tradução ainda no Brasil, mas eu tenho muita curiosidade de ler ela. Eu só tenho o primeiro, mas são 5 livros. Esse aqui, gente, ele não tem tradução no Brasil. Mas quem puder ler em inglês, leia. Eu sou apaixonada. Além de eu achar essa capa perfeita, aqui a gente tem a história de uma princesa que é resgatada pelo príncipe e ela vai viver seu felizes para sempre. Só que o que a gente vai acompanhar depois do casamento, na verdade, mostra que não é tudo flores. A gente vai ter um príncipe extremamente machista que subjuga a princesa e a gente vai ter essa princesa descobrindo a sua própria voz e como se impor nesse príncipe, como viver a sua própria vida. É um livro muito bom, é fantasia. Se você ler numa primeira camada, você vai ver uma história de fantasia legalzinha, mas se você começar a ver as metáforas que esse livro traz, é muito legal. Mas atenção, muitos gatilhos para violência sexual, abuso psicológico, violência com animais, enfim, um livro pesado. Esse outro aqui é da mesma autora e eu comprei achando que seria mais ou menos nessa mesma vibe, mas acabei me decepcionando, não gostei. Aqui a gente tem a série De Volta Pra Casa, que sai aqui no Brasil pela Morro Branco, mas eu tenho ela em inglês. Comecei a fazer essa série antes de começar a ser publicada aqui no Brasil, então continuei em inglês. E aqui a gente tem minhas últimas comprinhas da Morro Branco. Descendo, nós temos o meu nicho do Harry Potter, que, né, dispensa apresentações. Eu ainda quero achar uma forma melhor de colocar a varinha. Eu amo essas edições ilustradas, eu tô doida pra comprar o 4º livro, mas eu tô esperando uma promoção dele. Esses aqui eu comprei bem mais barato que o preço de capa. O 4º ainda tá um pouco além do que eu pretendo pagar, então eu tô esperando uma boa promoção. Descendo mais um pouco, nós chegamos ao nicho de literatura contemporânea. Talvez um dos livros que eu mais fale aqui no canal e lá no Instagram. Nesse nicho aqui a gente vai ter os meus autores favoritos da vida. A gente tem Saramago, até aqui é Saramago, Walter Ugumãe Mãe com a Desumanização. Já saiu um vídeo recente aqui sobre esse livro no canal, vou deixar nos cards pra vocês. E quando eu li, eu devo confessar que eu não gostei tanto assim do livro, mas depois, esse é um livro que depois que eu terminei de ler, ele foi crescendo no meu gosto, sabe? E hoje eu quero muito reler ele, porque eu acho que eu vou gostar muito mais do que eu gostei da primeira vez que eu li. Isabel Allende, Gabo, tá faltando aqui o Relato de um Náufrago, que eu já terminei de ler, mas ele ainda não está aqui no momento. Zafon, maravilhoso, perfeito. Javier Cercas, Maria Dueñas, Helena Ferrante com Dias de Abandono. Esses dois aqui é o Patrick Modiano, ganhador do Nobel. Milan Kundera com A Festa da Insignificância. Kafka, Neve, do Orhan Pamuk, Desonra, William Golding. Esse livro aqui, gente, eu acho que pouca gente conhece ele, mas eu acho que ele deveria ser muito mais conhecido. Já tem resenha dele aqui no canal. Ele conta a história de um governador dos Estados Unidos, ou deputado dos Estados Unidos, que concorreu à presidência e ninguém acreditava que ele ia ganhar. Achava que a democracia era mais forte do que a eleição de um ditador, que era basicamente o que ele ia se tornar, e as pessoas conseguiam enxergar que ele não era um bom presidente, mas achavam que a democracia não ia deixar ele ser eleito. Ele foi eleito e aí os Estados Unidos se transformam em uma ditadura. Eu vou deixar a resenha dele aqui no canal, eu gosto muito desse livro. Nabokov, Ernest Hemingway, Kazuo Ishiguro com o Gigante Enterrado. Quem me acompanha no Instagram viu que foi uma saga para eu encontrar onde estava esse livro. Esse livro se perdeu na mudança. Eu tava quase chorando, já ia comprar um novo, mas graças a Deus encontrei. Virginia Woolf e a McKean. Na verdade, esses dois aqui do McKean eu ainda não li, mas eu resolvi deixar eles todos aqui pertinhos. E também não li esse aqui do Kazuo Ishiguro. Mas enfim, deixei eles aqui pro lado. Nós temos o Meu Ano de Descanso e Relaxamento, também tem resenha aqui no canal. Uma História 3, que é um livro que eu quero reler pra saber se eu gosto ou não dele. Eu quero reler ele antes de ir no sebo, porque eu tô achando que ele é um candidato aí junto com aqueles
Mapa para Amantes Perdidos, outro livro muito pouco conhecido que eu acho que mais gente devia conhecer. Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, livro que eu amo de paixão. Esse aqui é Lágrimas ao Mar, se não me engano, que é a tradução dele em português. Um dos livros que eu mais chorei na vida, muito bom. Um Cavaleiro em Moscou, perfeito. Moça com Brinco de Pérolas, aqui a gente tem um pouco de Khaled Hosseini, aqui a gente tem um pouco de terror, ficou meio deslocado na minha cabeça, não faz o menor sentido estar aqui, mas ficou aqui. Amo Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, e esse outro aqui também dele, que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante, Uma Casa no Fundo do Lago. Aqui do lado a gente tem um pouco de ficção científica, lá em cima no nicho de fantasia. As últimas compras que eu fiz da Morro Branco tem alguns livros que são ficção científica, mas não cabia aqui e acabaram ficando lá em cima. Duna, que eu li esse ano, estou apaixonada. E o próximo livro, o segundo da série, vai ser lido logo em janeiro. O primeiro livro do ano que vem que eu vou ler. Asimov, Matadouro 5. Eu Sou a Lenda foi o meu livro preferido do ano passado. Amo Jurassic Park. Já tinha visto o filme, achei que não ia gostar tanto do livro, mas é uma experiência completamente diferente. Esses dois livros aqui da Dark Side, eu devo confessar a vocês que eles só estão na minha estante porque eu acho as capas maravilhosas. Esse aqui eu não gostei, tenho certeza que nunca vou ler de novo, não sei porque eu não consigo me desapegar. Esse aqui é o Menino Submerso, eu achei ele extremamente confuso. Em algum momento eu fiquei meio de saco cheio da leitura e só corri pra terminar sem prestar muita atenção. Então esse eu ainda quero reler pra ver se eu gosto mais, porque muita gente fala bem dele, mas esse aqui eu tenho certeza que eu não vou reler, não sei porque ainda está aqui. E por fim a gente tem Drácula e Completamente Perdido, o Caso dos Exploradores de Caverna. Meu nicho dos clássicos, que eu achei que ia ser muito maior do que o que tá aqui. A gente tem alguns livros do Dickens, alguns livros de Jane Austen, O Sol é para Todos, que eu amo, livro que todo mundo deveria ler na vida, Os Sofrimentos do Jovem Werther. O Conde de Monte Cristo, eu tenho essa edição aqui horrorosa da Martin Claret, antiga. Não recomendo pra ninguém essa edição, mas eu comprei esse livro porque eu sou apaixonada no filme. É um dos meus filmes favoritos da vida e eu falei, meu Deus, preciso ler o livro. Li o livro, não gostei. Ele é muito diferente do filme, eu tava esperando realmente o roteiro do filme em forma de livro e é bem diferente. Então, como eu tava com uma ideia do filme, eu acabei não gostando. Mas eu quero reler ele sabendo que é uma história bem diferente pra ver o que eu acho. Mas se eu acho que eu quero comprar outra edição antes de reler. Um pouco de Jules Verne, e aqui entra a minha seção de russos, A Moça do Internato, O Mestre e a Margarida, A Steppe, que eu li esse ano, Guerra e Paz, perfeito, maravilhoso, mas Tolstói, aqui nós temos Dostoiévski, Irmãos Karamazov, que eu não gostei, todo mundo fala que é um dos livros favoritos do Dostoiévski, mas não gostei, achei que tem muitas digressões do autor sobre religião e filosofia que me perderam completamente na história. E aí, logo embaixo, descendo, a gente tem a última pilinha de livros não lidos para mostrar para vocês. Robert Louis Stevenson, que escreveu o meu livro, um dos meus livros favoritos na vida, que é O Médico e o Monstro, que é esse aqui. Retrato de Dorian Gray. Victor Hugo com Os Trabalhadores do Mar, que livro maravilhoso. Os Três Mosqueteiros, Geminal e Madame Bovary. Esses livros aqui, tirando Os Três Mosqueteiros, mas esses aqui, podemos falar que são um dos meus livros favoritos. Talvez eu mude esse nicho aqui e deixe, assim, os meus livros favoritos empilhados em bastante destaque. E por último, o nicho dos meus livros não lidos. Aqui no cantinho eu quis deixar os 12 livros para ler em 2022, para eles ficarem, assim, bem em destaque, para ver se esse ano eu completo o desafio. E aí sobrou espaço, coloquei Ilíada e Odisseia aqui. Aqui nós temos alguns livros da 34. Esses aqui eu vou passar bem rápido, gente, porque eu não tenho o que falar, né? Não li nenhum. Aqui a gente tem um Dostoiévski, alguns da Virginia Woolf. Quero muito ler Alfarol, eu acho que é o próximo que eu vou ler dela. Marguerite e o Senar, com Memórias de Adriano. Alguns do Kafka. Esses dois aqui da editora Wish são dois que eu comprei achando que eu ia ler na hora. Eu tava muito na vontade de ler Sweeney Todd, mas comprei e acabou ficando parado no estante. Eu comprei ele junto com 10 Dias no Hospício, eles são da trilogia vitoriana, se não me engano, da Wish. E as capas são perfeitas, maravilhosas. Carrascosa, Guimarães Rosa, um baita desafio que eu queria muito tentar ler em 2022 também. Contos, Rebeca, da Daphne du Maurier.
Philip Dick, O Rei de Amarelo, mais um Garcia Marques, os 2 próximos livros do Zafón, da trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. Na verdade, eu acho que esse aqui é o 4º livro, e não o 3º. Então eu acho que eu tenho que comprar o 3º antes de ler efetivamente os livros. E, gente, pelo amor de Deus, olha essas lombadas aqui. Como é que eles me vendem um livro sem falar que é a edição nova e a edição antiga? Fiquei indignada quando chegou. Eu, assim, fico muito tentada a trocar esse livro no sebo e comprar a versão nova, mas eu acho que ainda não tô louca nesse ponto. Ernest Hemingway, Camus, outro do Patrick Modiano. Eu comprei um box que via 3 livros dele, tá faltando eu ler só Dora Bruder. Toni Morrison com o olho azul, o olho mais azul, né, que eu acho que é a tradução. O que ela sussurra, Lia Luft. Um livro de poesia do Carlos Drummond de Andrada e Toda a Luz que Não Podemos Ver e Anne de Cabelos Ruivos, Anne de Green Gable, que eu ganhei de presente e preciso ler urgentemente. Aí aqui no cantinho eu coloquei uma canequinha com os meus marcadores de páginas preferidos. Aqui atrás um quadrinho que minha tia fez pra mim e o Bukowski ficou aqui no canto pra ele não atrapalhar a visão do quadro. Bom, pessoal, então é isso. Já tô aqui toda descabelada de fazer essa bookshelf tour, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog organizando a minha estante, mostrando um pouquinho dos livros que eu tenho pra vocês. Se vocês viram algum livro não lido aqui que vocês acham que eu tenho que ler assim pra ontem, deixa aqui nos comentários pra mim que eu coloco ele na frente da minha pilha de não lidos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!